Até quando, Jesus? Até quando? Até quando? Não é fácil ser escolhido, não. Sofre demais. Tanto Deus. Oh, meu Deus. Olha meu olho como tá inchado, meu. Não consigo nem dormir direito. É só sangue de Jesus tem poder. É, eu ainda tenho que passar ainda pra vocês essas coisas aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aí que tem que passar ainda pro povo. Então a mente da gente fala, meu Deus, se não for o espírito, cara, como que a gente consegue passar por tanta prova? Olha ali, ó. Olha o monte de lixo que eu tenho pra levar, nem levei, ó. São 3 sacos de lixo cheio. Meu, você não tem tempo. Imagina, você mora sozinho, casa pra limpar, ia vender o carro, pagar a pensão, 3 aluguel atrasado aqui, aluguel não, condomínio, o carro vai e quebra. Olha que demônio. Oh, já cheguei, por que eu cheguei já reclamando? Eu falei, não, hoje eu comecei a desabafar. Porque vocês entenderem. Pra mim chegar aqui, ó, dar um ensino pra vocês, eu tenho que passar por vários demônios, por várias situações, porque eu sei que esse vídeo vai abrir a mente de milhões de pessoas, vai dar direção às pessoas para elas entenderem mesmo que as coisas não estão normalizadas. Sabe? Chega assim, ó, nossa mente chega assim, ó, tem que ser com a mente blindada. Se você se joga aqui, ó, do 20º andar, você joga lá embaixo. É verdade, mesmo. Você tem que ter muito Deus, cara, pra passar o que eu tô passando. Tem que ter muito Deus. Se você não tiver Deus, mano, irmão, ou você mete o pé, ou você pega, igual eu já tentei, né? Dá um tiro na cabeça, você já acaba com tudo, mano. Já sai fora. Ainda mais eu proceder demais, mano. Tô aqui por dinheiro, o canal não me dá nada, a internet nunca me deu nada de dinheiro, nada, nem monetização tem. Você viver aí, por amor mesmo, na verdade, ali, ó, no sangue. Certo, mano? Você tem aqui, ó, de verdade, do fundo do meu coração, ó, você tem aqui uma humildade aí, ó. Certo, mano? Diante de Deus aí, ó. Você tem o seu arrozinho, seu feijão pra você comer, certo? Certo? Só arroz e feijão aí, ó. Finalzinho, pra ela preso, raspar. Entendeu? Viver aqui, ó, na humildade, ó. Às vezes tá lá em cima, lá fala, ah, o cara boy mora lá em cima. Boy, 100% favela lá, ó. O cara humildão, mora lá no 20º lá, ó. Parece ser boyzinho, mas não é não. O cara é humilde, continua com a mesma diretriz. Não mudou nada. Nada e nada, nada. Então eu vou começar a falar sobre um pouquinho como que é. Vocês têm que dar valor em like, mano. Tem que dar valor em compartilhamento. Vocês não sabem que eu passo pra vocês trazer um ensino pra vocês. Às vezes eu nem quero. Deus tava deitado ali, ó, tentando dormir. Deus falou, vai, levanta. Fala sobre isso. Aí eu falo, escravo de Cristo mesmo. Escravo de Cristo mesmo. Eu vou falar pra você, mesmo. O negócio é cabuloso. Por isso que os demônios me odeiam mesmo. Eu sou muito forte, velho. Não sei de onde tiro força, cara. Não tô reclamando que eu vou ensinar, não. Eu falei assim, hoje eu vou desabafar eles pra eles entenderem como que é o valor de um vídeo aqui. Vocês acham assim, ah, que legal, você sentou lá, sentou, comeu bem, sentou e fez um vídeo. Não, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona aqui, não. Aqui não é assim, não. Tá? É, meu. Misericórdia, mano. Sem isso tem poder, mano. O carro tá no mecânico lá, nem sei. Por isso eu vou dar fé lá, ó. Põe aí, faz essa embreagem aí. Mas não, vambora. É isso que permitiu. Eu falei, Deus, eu vou desabafar. Se Deus permitiu assim, vambora. Bom, e vamos lá então. Por amor, não por dinheiro, pela sua vida, pela sua alma. Vou começar com essa porcaria aqui, ó. Sabe o que eu vou falar sobre hoje? Segura, tem algodão no ouvido aí? Ficar solteiro, nós tá vivendo tudo que era desejo. Senta, toca, toda preta dela vai querer ficar. Toque, toque, tá de passar, já vai ligar. Pedi, pedi, deixa ela tá. Ela se toca, que ela baby faz a fila. Vai entrar na chapa do pai. Uma de cada vez, tanto faz. Uma de cada vez, tudo vai. Baby fumou um dry, sabe o que nem tu. Começou pequenininha, acabou no licor. Tá de
a visão melhorou. Mexe o corpo inteiro, rasga as afilar. Vai entrar na chapa do pai. Uma de cada vez, tanto faz. Uma de Continua essa desgraça aqui. cada vez. Posso até não te dar flores, mas eu dou tapa na bunda. Assume que é eu que na cama te afunda. Não tem pra que negar. Me sentar, me sentar. Aí você pega aí, ó. É uma desgraça, né, meu? Essa porcaria que vocês ouviram agora é do MCA e um tal de Menocami, não sei o que lá. O cara fala, isso aqui, ó, em um mês deu 7 milhões de visualizações. A música do momento, do gordinho aqui, do Rian lá. Eu já vi ele. Morei lá perto da casa, eu era vizinho do Kevin lá no Aruan lá. Eu conheço a caminhada. O pai dele também foi do Arrebento também. Vamos lá, vamos embora. Mas vamos falar dessa porcaria que ele solta aí. Irmãos, vou falar uma verdade pra vocês. Pura e realidade. O pior país que existe de uma juventude maldita, eu falo maldita mesmo, porque se põe como maldito, é o Brasil. As menininhas no comentário, eu quero saber dançar. O cara fala, senta, passa a mão na peca, ou seja, na perereca. Se você não sabe, peca. E as meninas, passa na peca, é uma desgraça. Esse negócio do funk é a pior porcaria que a terra já recebeu do inferno. É a pior porcaria que a terra recebeu e todo mundo abraça essa desgraça. Os caras dando de bandidão, quer a visão, pega a visão. Visão do quê? Você é cego? Você passa a visão pra... Você é cego querendo passar a visão pra quem tá com o olho enxergar, com o olho aberto? Você pega a visão. Essa porcaria. Então vamos se acalmar aqui, no espírito não toma. Então, eu fico revoltado na cara, então, porque isso aqui chegou a hora... Por que o Ministério Público não olha uma música dessa e mostra que através de uma porcaria de um funk, muitas menininhas estão grávidas, nem sabem quem é o pai. Depois de um lança-perfume na festa do funk, que o cara enganou, lá de brilhou, levou pro motel com 5, 6 caras em uma mulher só, mano. Uma orgia lazareta que o funk produz. Vamos levar ela e a gente senta no motel com 5, 6 caras e já era, rebola a bunda e vamos chupar. Por que o Ministério Público não faz isso? Tá dando dinheiro, por isso que eu falo, o sistema é podre. É podre. Aí vai eu lá, pegar um monte de santo lá, quebrar lá, foi disseram pela Polícia Federal aí, ó. Entendeu? Que eu quebrei uma pá de imagem mesmo e poucas ideias. Entendeu? Agora essas porcaria aqui incentivam as meninas a abrir as pernas logo cedo. As menininhas falam na casa da amiga dela, mente pra mãe, pula a janela de casa, muitas vezes. E aí a amiguinha pega lá, manda um áudio pra minha mãe. Aí a minha mãe não sabe que é um áudio hoje. No WhatsApp nem tá mostrando que é compartilhado o áudio, mas é normal. Aí ela tá aqui na minha casa, pode ficar tranquilo, dona Flávia. Tá nada, tá sentando a mandioca do cara lá no motel, mano. E com o som do faquinha, e os caras lançando perfume, dando risada e gravando. E lá, nós aqui, ó, de correntão, um funk rolando, e ela pulando em cima da pica. Essa porcaria aí, ó. É isso daqui, ó, que nós estamos vendo no Brasil, meu. É uma infância desgraçada que os jovens brasileiros estão vivendo. É uma adolescência lazarenta. Um negócio do inferno que vem que chegou todo mundo e todo mundo... Não fala não do meu funk, não. Jesus, vamos lá. Primeiro, vou falar para vocês a direção, que eu dou direção do que eu tô falando. As coisas do Espírito se ensinam espiritualmente. Começa por aí, certo? Começa por aí. Quando lançou essa porcaria de funk, pode ver, tem um vídeo meu aí, há 5 anos atrás, né? Presta atenção. Hoje, menininha de 9 anos tá dançando essa porcaria aí. Esse Rian aí, ó, se não se converter, mano, onde é que ele descer, você vai apanhar tanto lá no inferno, mano. Os caras vão arregaçar o celular, mano. Você vai ver o bambu entrar lá no inferno, meu meninão. Você vai ver. Mas eu tenho a Deus. Você tem a Deus? Quem tem a Deus segue os seus conselhos, seus caminhos. Isso que todo homem deve, seu dever, todo homem deve ser, como dizem o provérbio. Uma coisa que você não tem. O dia que você catar, você que tá produzindo todas essas porcarias aí, você vai ver onde você vai. Você vai ver onde você vai parar. Você aguenta, viu? Aguenta que o bambu vai entrar, viu, fiote? A hora que você sai do corpo, viu? Você tá incentivando milhões de pessoas a ir para a prostituição, cara. O locutor da prostituição, o locutor do inferno é você. Você é o locutor do inferno, meu amigo. Você ajuda a sua boca, sua mente maquiavélica a escrever uma porcaria dessa aqui para colocar a menininha
lá sentando novamente. Uma ideologia maligna, macabro, sentimentalismo maligno e poderoso nas mãos de Satanás, certo, irmão? Essa é a visão. Vamos lá, presta atenção. Por isso que eu gosto de rap mesmo. O rap já fala a verdade. Aqui, o ladrão tá ali. Já não é que eu gosto, é que eu vejo a ideologia diferenciada. Vamos lá então, meus irmãos. Presta atenção. Há 5 anos atrás, quando lançou o funk aí, que foi em ascensão, eu tive uma visão do funk. Eu vi uma pombagira escrevendo. Quem lembra desse vídeo aí? Eu vi uma pombagira escrevendo lá a letra de funk. Escrevendo. E ela manchava de sangue as letras do funk. E trazia sexualidade. Quem lembra disso? Eu acho que quem acompanha nós aí sabe. E mandei. E eu voltei dessa visão. Aí, os irmãos lembram, 6 anos atrás aí. Né? Eu morava do lado do Kevin, era vizinho do Kevin lá na Aruana. Né? E aí na verdade eu vi o Kevin lá, eu fui cortar o cabelo, tava ele, a Deolane, aquela advogada, estava no carro branco dele lá, ele tava com o cabelo azul, ele cortou, depois eu cortei, eu falei, Kevin, beleza, tranquilo? Oi, pastor, beleza? Aí ele foi, eu entrei, sabia que eu já era pastor. Tava eu, o Gabriel e o Luciano. Aí eu entrei. Quando eu entrei, cortou o cabelo, eu fui dormir na mesma noite, eu tive uma visão do sonho. Porque eu vi o funkeiro Kevin, então Deus já me mostrou ali, já pôs em pensamento. Aí eu fui lá no inferno lá, tá, mano? Fui no inferno lá. Vi o Kevin sendo casando no inferno, eu falei pra vocês que eu tive esse sonho, né, depois da morte dele até mesmo. E eu vi lá, mesmo, como que é produzido o funk na mente desses caras. É o espírito que entra na mente, das músicas certinhas, por isso que elas fazem sucesso demais. Elas convencem a adolescente, o jovem, aqui tá tudo liberado. O que a Bíblia fala? Que Deus vai abominar aqueles que são contra a lei do casamento. O que é a lei contra a lei do casamento? É a lei da ordem, da decência, do toque, do beijar. Que a Assembleia de Deus também não respeita, que a quadrangular não respeita, que a tua igreja não respeita. Porque menininha crente, você aí, ó, nem vez você é mais. Nita, esconde da mãe, né? Vai ficar beijando o seu namorado em frente à igreja. E o pastor ainda abençoando o namoro. Ô vagabundo, né, seu sem vergonhinha, seu prostituinho, né, seu desgraçado. Aonde que pode beijar sem o casamento, seu desgraçado? Seu desgraçado do inferno, pastorzinho safado. Você merece um cacete, pastor. Aonde que pode? Onde a Bíblia fala que pode? O beijo é mais sensível do que o relacionamento sexual, rapaz. Segundo psicologia. O beijo é prostituição, rapaz. Sem casal, desgraçado. Desgraçado, sem vergonha. Tem que levar um cacete mesmo. O cara tá. Vocês pegam contra a lei do casamento. Deixa as jovens da igreja tudo prostituta aí, ó. Demônio do inferno tá no altar. Quem te ensinou isso aí, ó, assembleiano lazarento? Ô igreja maldita, prostituta do inferno, essa Assembleia de Deus. Corrompeu toda, geral. Assembleiano, para defender placa lá. Você tá contra a lei de Deus. Por isso que o Martinho Lutero sofreu. Por isso que o Evangelho de João de Lucas sofreu. Calma que eu vou chegar no Evangelho. Essa porcaria também. Aonde pode? Aonde pode, meu? Não, vamos abençoar o namoro. Que namoro, rapaz? Não pode nem tocar no tempo da sua mãe e do seu pai. Seu pai ficava aqui, os pais da menina do lado, ele ficava do outro lado do sofá, lá na cadeira, tomando café, sem olhar pra ela, ó. Isso era um namoro antigamente, ó. Você quer vir que levar uma que vai? Ô, mano. Oh, meu Deus. Olha. Sabe o que tá acontecendo com a minha mente? Eu acho que eu entendo agora porque em Alá, lá, os caras matam por causa de Deus de Alá. Porque eles vê tanta coisa errada que falam, mano, vou catar uma metralhadora, vou matar todo mundo em nome de Alá. É assim que eles pensam. É que eu vou fazer isso. Mas agora vocês estão entendendo, mais ou menos? Se você pegar o lado psicológico e carnal, dá vontade de catar uma metralhadora, chegar lá e matar todo mundo. E aí depois se matar. Em nome de Deus. É, meu irmão. Porque chega ao seu abstrato. A loucura que chega, cara, e ninguém vê, ninguém enxerga, cara. Tá na cara da Bíblia, que é igual Bolsonaro. Bolsonaro tá lá, processado, julgado e provado que ele fez. Não, é mentira. Isso aí é narrativa. Narrativa do sistema. Ele não fez isso. Como? Alguém vai ser preso sem prova, porra. Mas vou defender. É uma cegueira do inferno. É uma cegueira. O cara quebra a tornozeleira, não. Ele é da justiça. Ele segue os passos da justiça. E assim vai.
É uma cegueira do evangelho que eu nunca vi nessa vida. Envolve essa porcaria dessas pecas, pega na peca e vai que vai. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem tá achando que eu tô errado, escreve aí a minha direção que tá errada aí, meu. Eu falo a verdade, rapaz. Eu morro por a justiça. Independente dos meus caminhos, se ele for tortuado ou retidão, é eu e Deus. Agora o que vai sair daqui é retidão, pô. Eu pago pela minha vida, mas tem que pagar pela vossa suas vidas também, mano. Entendeu? Então aí, aí depois vocês falam, o pastor Júlio não tá bem. Tô melhor que você. Se você tá bem, por que você não pega o que eu tô fazendo e faria antes que mim? Então vocês que acham que tá melhor que eu tô melhor que vocês ainda. Eu tenho autoridade de chegar na internet, falar contra a polícia, contra o sistema e falar contra esse pastor vagabundo que você fala que é o meu pastor. Por que vocês não fazem melhor que eu? Eu mal? Tô melhor que vocês bom? Eu caído? Tô melhor que vocês em pé? Eu não sei. Vocês que estão em pé aí, que falam que é santo, tá? Por que não pega esse posicionamento que eu tô tendo? Dá pra entender isso? Hein, meu irmão? Quem entendeu a visão? Vamos lá, a gente revolta, não tem como. Não tem como, chega uma hora, meu irmão. Por isso que Jesus pegou o chicote. Não adianta, não adianta. Jesus foi ensinando, isso não pode fazer. Aquilo não pode fazer. Isso não pode fazer. Aquilo não pode fazer. Isso tem que fazer aqui. É decatar o dízimo, isso com amor, entregar ali. Aí ele chega dentro do templo, na frente do templo. O povo catou, na hora que ele viu a pomba. Jesus veio vendendo um monte de coisa, mas na hora que ele viu a pomba, ele falou, quê? Quê? Uma pomba simboliza o meu espírito que desceu lá no Jordão em forma de uma pomba e pousou nele? O que até isso vocês estão vendendo aqui? Catou um chicote, pegou uma zorrade, regaçou todo mundo e falou, essa casa será chamada casa de oração. E Jesus se irou, velho. Então, quem tá entendendo? É o que eu tô vivendo aqui, ó. Entendeu, meus irmãos? É o que eu tô vivendo aqui. É o que eu tô vivendo aqui, meus irmãos. Entendeu? Vamos lá. Então, esse funk é destrutivo. 7 milhões de visualizações em um mês. Então, no Spotify, a única, né? A única música tá lá em cima. Esses caras tá ganhando muito por isso aqui, tá? Senta, bota, pega na peca dela. E as meninas querem fazer a coreografia, né? Vamos lá. Então, vocês podem ver que isso aí destrói vidas, casamento. O que destruiu a vida de Zé Felipe e Virgínia foi essa porcaria aí. Começaram a fazer dancinha, né? Até o galo cantar, tá? O cara fazendo dancinha, e aí com as criancinhas no meio no TikTok, entendeu? Começaram a fazer dancinha. Dancinha, senta, rebola. E aí foi até que, o que aconteceu? O inimigo entrou. Agora o Zé Felipe tá lá, adulterou com Ana Castela, na cara do pé, e os evangélicos falam que casal lindo. É igual a Lauriette. Lauriette catou e ficou com o Magno Malta, cantando nas Assembleias de Deus e adultério. Pensa para você o abstrato do negócio. Então, em segundo casamento, Magno Malta lá e Lauriette, dentro da Assembleia, nos Gideões, cantando. E o Magno Malta, que não era o marido dela, sentado na cadeira. Ninguém falava nada. Os caras ficavam, nada. Então a Lauriette, aí começou, quando ela caiu no adultério, ela começou a pintar o cabelo. Começou a pintar o cabelo, começou a fazer a unha. Então começa por aí. Então vamos lá. O que é o Evangelho? Hoje, dia 30 simboliza o dia do Evangelho. Tá me vendo aqui? Cara, cansa, velho, de verdade. Por isso que eu falo pra você, é muito amor de Deus que eu tenho pela obra, porque ó, eu não ganho nada pra estar aqui, mas psicológico da gente cansa. Mas a gente é o amor, velho. O amor suporta tudo, cara. Perdi mulher, perdi filhos. Então, mais de um mês que eu vejo meus filhos, não tem dinheiro pra receber meus filhos, nem carro mais tem pra ver meus filhos. Saudade dos meus filhos demais. Tô tomando banho gelado, cortaram o gás da minha casa, eu nem banho gelado. Da prisão ia cortar o gás, que eu não tenho dinheiro pra pagar o gás. Sabe, mano? Comendo arroz e feijão cru aqui. Loucura total. Mas o amor suporta tudo.
O amor a Deus suporta tudo. E por amor que eu tô aqui, não pedi dinheiro de vocês, que eu sou sujeito homem, entendeu? Então, hoje, eu vejo, tô passando um estreitamento, como sempre passei, na minha vida, mas nunca larguei a bandeira de mostrar para vocês a verdade, o caminho para vocês ir embora daqui. Porque a minha ideia é que vocês se santificam, sai dessas porcarias e vai para Jerusalém, Nova Jerusalém. Tá? Que vai para Nova Jerusalém. É isso que eu preciso que vocês façam. Tá? O irmão falou assim: tem informação, irmão? Quem foi chamado por Jesus, até quando tem informação, tem que largar. Eu tô aqui, irmão. Eu até falei, tava ali falando, meu Deus, quantas vezes eu tentei largar isso aqui, irmão? Irmão, a parte, só pra, antes de entrar, vou ensinar uma coisa pra vocês. Irmão, se fosse pra largar, eu tinha largado antes de vender a chácara, porque o dinheiro da chácara eu estaria melhor. Tinha montado a empresa. Tá? Investi no evangelho, ó, me lasquei. Pegaram as coisas da igreja, venderam, compraram até um carro, eu não sabia. Venderam caixa de som da igreja lá em Ribeirão. Vocês não sabem o que aconteceu. Se eu explicar tudo, eu fico calado. Se eu fico calado. Ribeirão que fizeram com o dinheiro da clínica, torraram o dinheiro da clínica pra nada. Fizeram uma igreja mentirosa, obreiros que, eu falei, é a última vez que eu tento. A clínica, meu, eu ia ficar rico. Vesti tudo lá, tô falando sinceramente, tô aqui, eu tenho proceder, todo mundo sabe, o Luciano sabe disso. Todo mundo sabe que eu vendi, o dinheiro tá tudo lá, foi tudo lá. Foram 2 casas de aluguel, que era a casa das obreiras. Cadê que obreiras vieram? Cadê? Vesti 2 casas, com um sonho realizado. Ô, Jesus, vamos lá. Irmão, contrário, pegaram, foram comendo, bebendo, comida, deixei caminhão, pagando mecânico de caminhão, tudo que vinha de 15 mil reais, ó. Deixei de pagar a pensão para manter a igreja, ó. Hoje a pensão atrasou, virou uma bola de neve e eu tô aqui, ó, passando uma sufoco. Todo o dinheiro foi lá, meu. Se eu fosse o cara, eu tinha metido o pé em vocês aí, ó, pegado o dinheiro e ficado melhor de vida. Uma clínica daquela, uma chácara daquela lá, vocês estão de brincadeira comigo? Ó, pelo amor de Deus, pega a visão também, eu sou idiota. Idiota, sem visão. Vamos lá. Irmão, chega uma hora também que, pô, toda hora fica explicando alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos lá. Ninguém, isso mesmo, Renan, ninguém me ajuda. Não tem uma irmã aqui da igreja que vem aqui lavar uma louça pra mim. Mas se eu posso ir na sua casa, o irmão fala assim, ó, vou aí na sua casa, ficar um dia aí pra cuidar do senhor. O caramba, ó, comeram, beberam, encheram a pança, lasca o Júlio César. Cuidei de todo mundo, mas não tem um pra cuidar de mim. Minha mãe falava assim, ó, a mãe tem 10 filhos, mas 10 filhos não sabem cuidar de uma mãe. Uma mãe cuida de 100, 100 não cuida de uma mãe, é verdade, mano. É igual eu, aí, ó, cuidei de milhões, vê se alguém cuida de mim. Se alguém tá falando assim, pô, o cara tá passando uma luta lá, olha lá o carro do cara, acabou de, já está a história. Você viu meu carro na frente do meu carro? Vê se eu pedir dinheiro pra vocês, mano. Nunca, mano. Igual eu falei, sem vergonha aí, ó, fica pedindo dinheiro de carro aí, ó, entendeu? Ó, eu vou falar pra você, o dia que eu encontrar aquele, não vou falar nem o nome desse cara aí, eu vou lá na cela te encontrar, viu? Você sabe o que eu estou falando com você. Vem falar bosta no comentário aí. O caralho, eu falei, o cara sem vergonha. Um pastor sem visão. Eu vou olhar pra esse cara assim, bem na cara dele. Eu vou lá na SEB. Fala, meu amigão, bota o papo nesse vídeo. Costa. Senta. Sabe? Mano de sem vergonha. Vamos lá. Então, é isso. Então ninguém cuida. Mas, se eu tô aqui, que Deus tem me cuidado. O importante é Deus cuidar. Porque se eu estiver aqui lá embaixo, lá tu estás. Se eu subir lá em cima, lá tu está também. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. O Evangelho. Hoje é comemorado o dia do Evangelho. Perdi tudo, exatamente, Natanael. Perdi tudo bem pelo Evangelho. É pelo Evangelho mesmo, porque se fosse largar o Evangelho, tinha metido o pé, colocado uma bombetinha, tomando um chopp junto com a minha ex lá, certo? Como ela começou a beber lá. Pensou em tomar um chopp com ela, entendeu? E já era, ir para os lugarzinhos, sabe? Ela maquiada e eu todo também roiduzão, e já era. Não, segurei as pontas, sofri, caí, levantei, e tô aqui. Com pouca força arrastando, mas dando a direção para vocês da verdade, do sucesso, daquilo que um dia pode se tornar na sua eternidade, certo? Proceder, a justiça, o juízo está sobre meus lombos e minha boca também está falando a verdade. E se eu estou falando a verdade, Jesus sempre está comigo, entendeu? E vocês não intimidam coisa nenhuma não, certo? Se eu morrer pela justiça, eu morro pela justiça. Estou aqui para defender o nome daquele que é grande. Que é o grande eu sou. O alfa e o ômega. Independente de qualquer coisa. Polícia não me intimida. Bandido não me intimida. Arma não me intimida. Eu sei que a minha alma está guardada em Deus. Vocês ainda falam que eu estou precisando de ajuda? Que preciso de ajuda é vocês. Que não tem o espírito que eu tenho.
de ousadia, de valentia. Vocês não têm, isso é cagão, broxa, bunda mole. Vamos lá. Aí eu falo que eu não tô bem, que eu tô precisando de um psiquiatra. Vocês vão falar assim, você não entende o espírito, não. Vambora. Bora. Saúde. Irmãos, presta atenção agora. Tá dando like no vídeo e compartilha. O que a Bíblia fala? A Bíblia está falando sobre o Evangelho de Cristo. Se você pegar o Evangelho, ele fala o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, Escritura seguida, quem já viu isso na Bíblia? Segundo o Evangelho de Mateus, segundo o Evangelho de Lucas, segundo o Evangelho de Marcos. O que é Evangelho? Evangelho é a pronúncia do reino dos céus. Por isso que muitas pessoas falam, eu sou evangélico. Mentira, não é. Porque evangélico é aquele que viva do Evangelho. E muitos pastores, através desse viva do Evangelho, o que eles fazem, meus irmãos? Eles pegam e falam que podem pedir oferta, porque ele prega o Evangelho. Por isso que eu vou falar, quem prega o Evangelho é quem vive do Evangelho. Mas viver do Evangelho não é dinheiro. Não é dinheiro. Viver do Evangelho é o pacto da fé. O que Jesus ensinou para os evangelhos de Marcos, Lucas e João? Eles estavam indo e Jesus falou, vocês podem ir, mas não leva dinheiro com vocês. Não precisa levar alforje nem ouro com vocês. Porque tá vendo aquele passarinho? Não. Ele não se alimenta, certo? Ele não se alimenta. Ele não se alimenta. Ele não tem onde pousar, mas Deus dá o que para ele? Sustento. Quem está entendendo? Hein? Quem está entendendo? Então, hoje é um dia de tristeza para nós brasileiros. Porque é um evangelho corrompido por dinheiro, por fama. Cara, aquela menina Maria Marçal era doutrinadinha, tadinha. A MK veio e já alisou o cabelo dela. Helene Martins, doutrinada. A MK veio, alisou o cabelo dela para vender CD. A Cassiane era doutrinada. A MK veio, alisou a Cassiane, pôs batom nela e vambora. Então, o demônio que o diabo faz? Ele dá o dinheiro. Ele dá o poder, como ele fez com Jesus, ó. Te darei se prostrar e me adorarem. E essas cantoras que elas fazem, elas adoram. Elas se prostram o louvor, que é para Deus. Entendeu? Que é para Deus. Para Deus, o louvor que era essencial. Você pegar isso aqui, ó. Cassiane, calma aí. Reconheço que sem ti nada sou. Eu não merecia, mas tua graça me alcançou. E o meu coração tem sede de ti. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Eu te exalto, Senhor. Jesus, E que espírito aí todos os irmãos aí?
Bom, ufa, meu Deus. Então você começa. Quem não tem sensibilidade espiritual se derrama, né? Não consegue. Eles não conseguem sentir o que eu estou sentindo aqui. Quem tem espiritualidade, eles estão sentindo como se eu estivesse na sua casa, dentro da sua casa. Como se eu estivesse próximo de você. E isso é aqueles do espírito, que sente o espírito. Mas quem não tem vai ficar aqui, são carnais. Meu Deus, melhor que um culto isso aqui. Esse momento aqui é melhor que um culto. Irmãos, então o evangelho vai se prostituindo com o tempo. Isso aqui era quando ela não se maquiava, quando não se pintava, quando não tinha uma submissão. Então o que é evangelho hoje é dinheiro. O evangelho do dinheiro, o evangelho da ganância. Irmãos, hoje é dia do evangelho. Você acha que a sua igreja foi para na favela evangelizar? E sabe o que é evangelho? Não é mostrar que a igreja está na rua, não. O evangelho é largar todas as suas coisas, abandonar, você ser largado, zombado, perseguido, caluniado. Irmãos, olha quantas calúnias tem em mim na internet. Esse dia eu estava vendo aquele vídeo que eu jogo o microfone no chão, o cara falou que é por causa de dízimo. Que eu joguei o microfone, tinha mais de 4 milhões de visualizações no TikTok. Eu joguei o microfone no chão, o cara falou que isso é por causa do dízimo, cara. Pastor Júlio César, um pastor famoso da internet, joga o microfone no chão porque os fiéis não queriam dar dízimo. Não foi isso. Entende? Então, você é caluniado, você é perseguido, você é zombado, você é maltratado, mas você não larga a cruz. Você não larga. Você passa fome, perde tudo. O diabo vem te espanca. Paulo apanhou demais do diabo. Eu também apanho, mas vocês ficam falando aí, repreendo. Vocês não conhecem o evangelho. O verdadeiro evangelista, ele apanha o diabo. Jesus apanhou também. Feriu o calcanhar de Jesus. A cobra feriu o calcanhar de Jesus. Entendeu? Você apanha. Todo o homem de Deus, de verdade, apanha do diabo. Apanha mesmo. Deus permite dar umas pancadas no vocês. E dá mesmo, com força. Não é só vitória, não. Esse negócio de só bênção, vitória, isso é coisa que quem faz a vontade do diabo. Quem faz a vontade do inimigo, quem só vem bênção. Mas não vem de Deus. Porque o fogo lá que matou os filhos de Jó veio do céu. Mas não era Deus. Veio do céu, mas não era de Deus. Se vir um anjo pregar o evangelho, que ele seja anátema. Então, que ele seja mentiroso. Então, o homem de Deus apanha do diabo mesmo. Apanha mesmo. De verdade, mano. Já apanhei demais. Apanha até hoje. Até hoje ele vem e fere eu aí, ó. Me fere mesmo com verdade, com força. E a minha ferida não é qualquer um que entra, não aguenta, não. Não aguenta, você não vê? Tava lá para vender o carro, pagar minha pensão para não ser preso. O carro quebrou. Tipo assim, peraí, vamos lá. Aí veio umas multas aí, clonaram minha placa. Já tô resolvendo isso com os conhecimentos de São Paulo que eu tenho. Clonaram minha placa, veio mais de 16 multas. Vocês querem mais o quê? Então, mas não era para mim estar agora desanimado? Não era agora me jogar desse 20º andar aqui, caísse lá embaixo, se pedaçasse todo? Tô aqui, ó, com pouca força para falar para vocês, gente. Jesus é o Senhor. Não largue Jesus por nada. Fuja da aparência do mal. Seja forte. Não desistam. Superem, meus irmãos, a vida de vocês mesmos. Sejam firmes na oração. Santifica a vida de vocês. Entendeu? Santifica a vida de vocês. Coloca a vida de vocês na retidão daquilo que vai levar vocês para a eternidade. Porque a eternidade, isso aqui vai passar. Isso aqui vai ser esquecido. Não vai ter uma lembrança das coisas passadas. Então, hoje, meus irmãos, o evangelho é mentiroso. O evangelho é fraudulento. O evangelho vai ferir vocês. Ele não vai ajudar vocês em nada. Então, busque mais ter contato com o Espírito Santo. Se afunda mais na presença de Deus. Porque Jesus é o Senhor. Os seus anjos, meus irmãos, declaram a sua glória no céu. Isso é o evangelho na terra. Homens verdadeiros que sofrem. O que foi minha vida se eu morrer hoje? O que foi minha vida, meus irmãos? Não tive família. Não fui perto dos meus filhos. Não fiquei rico com o evangelho.
Ganhei milhões de almas, mas não levei dinheiro nenhum na terra. Não acumulei riqueza. Não tenho acumulação de riqueza. Não menti para ninguém. Falei a verdade. Acabou minha vida. Um jovem como eu, não teve nada. Eu não tenho nada, meus irmãos. Não tenho nada. Tô para vender isso aqui. Igual eu falei para você, eu prefiro ficar ali, ó, com papelão, com um carrinho de papelão nas costas ali. Vai querer ter paz. É a única coisa que eu quero. Paz. Paz com Deus. Já era. Pode estar embaixo de uma casinha de sapê. Isso não interessa. É paz. Dinheiro, nada daqui pode te trazer felicidade. Conforto psicológico é uma coisa. Felicidade na alma é outra. Né? Então, assim, tive a oportunidade de ser milionário, mas fez ser fiel no dízimo e oferta. Entendeu? Peguei o dízimo e oferta e apliquei pros pobres aí, ó. Eu pergunto, rico, milionário. Milionário de verdade. Mas não. Continuei sendo o cara que eu aprendi lá na favela. Que eu aprendi com Deus, primeiramente, depois com o crime. O crime me ensinou muita coisa. A retidão, o proceder, entendeu? A visão. Pisar em casca de ovo, vambora. Então, caráter não se compra. Não se vende também. Então, assim, meus irmãos, o que é o Evangelho? Essa essência do Evangelho é você viver, meus irmãos, o caráter dele. Então, o que eu quero dizer para vocês? Hoje, como evangelista, eu sou um evangelista. Eu sou um evangelista. O que apareceu aqui no meu celular agora? Esse aqui é o Wagner. Esse aqui é o Lemão. O Wagner morreu. Wagner. Tirei ele 3 vezes da morte. Tá lá na clínica. Morreu. Os caras matou. O Lemão tá perdido no crack. Dei mais de 10 chances pra esse cara aqui. Você vê. É Deus que mostrando pra mim aqui, ó. Você já fez por Evangelho. Então quantas almas eu tentei mudar, dei amor, dei carinho, dei tudo. Quantas almas, né? Mas vamos lá. Então. Então, assim. Vamos lá continuar aqui. Então, vê se você aqui em casa que me critica já fez coisas como meu filho fez. Então, as pessoas que me criticam não fez 1% do que eu já fiz por Jesus. Então, as suas obras. Um dia um pastor me chamou de fariseu. Ele falou: você é um fariseu. Eu falei: pastor, o que Jesus falou? Que suas obras de justiça não exceder dos escritos dos fariseus, você não entrará no céu. A sua obra é maior que a minha? Eu sendo fariseu? É bom dar risada, né? Ele ficou olhando. Pera aí, Jesus falou que se a sua obra, pastor, não for maior que a minha, você não entra no céu. A sua é maior que a minha? Calou a boca dele. Então, tipo, é isso que eu falo pra vocês. Nós temos hoje, então, uma cicatriz muito grande a levar. O Evangelho, ele é sofrimento. Ele é dor. Você acha que é fácil viver 7 anos sozinho? Você entrar aqui numa casa, igual, a geladeira eu coloquei na hora de Maria. O fogão aqui é o José. O micro-ondas é o Juninho. A lave seca é a Beatriz. Então, Beatriz. Juninho. Oi, Beatriz. Vamos lavar a roupa hoje? Se você não fizer isso, você fica louco. Se você não colocar nome nas coisas, você fica louco. A Joaninha, a TV que tá queimada lá, ó. A Joaninha tá com a tela estourada. Estourou a tela da TV. Acho que foi meu filho, não sei. Eu sempre falo: Joaninha, tá doente, né? Mas logo não vai curar você. Aguenta aí um pouquinho mais. Então, se você não começar a colocar nome nas coisas, conversar com as coisas, que você fica chato. Você chapa. Você chapa. Porque você tem que passar pela solidão. Passar por várias situações. Você tem que dormir sozinho, acordar do mesmo jeito que a panela que você deixou vai ficar. Entendeu? Então assim a gente vai tentando sobreviver, tentando analisar, sabe? E você fala assim: meu, mas Deus tem abençoado. Tem, meu. Porque esse dia mesmo eu tava com fome, a irmã Elisângela, o irmão Robson também. Os irmãos me deram uma oferta aí para mim comer, se alimentar, mas o que eu recebo hoje, meu irmão, não dá para nada. Tipo, se eu for, eu tô dependendo de Deus, da fé.
Entendeu? Os irmãos, eu nem peço, os irmãos que mandam, eu não peço, olha que eu nem peço, eu não peço para nada. Era para mim estar rico. Se eu chegar aqui, meu, se humilhar e pedir, tenho certeza que pelo amor que vocês têm para mim, vocês vão fazer até empréstimo. Mas não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês se salvem. E é isso que eu quero que vocês façam. Deixa eu passar meus problemas aqui. Não tem problema não, se eu tá com fome, se eu não tô. Mano, tá aqui, meu irmão. Pelo de Deus, eu tô mentindo não. É o que eu como aí, ó. Cara, aquela colher pra dentro, eu como arroz e feijão e olha lá, é difícil de me alimentar direito. Minha geladeira não tem nada, lá em cima lá, o único arroz e feijão que eu tirei tá ali, não tem mais nada lá em cima. Não ligo pra nada disso não. Entendeu? Eu tô com problema de circulação no pé por causa disso aí, ó. Não tem alimentação, preocupação, nervoso. Mas vê se eu ficar aí pedindo pra vocês. Eu não peço nada não, mas eu faço a live que vocês têm pro céu. Então vamos voltar aqui, vamos falar de dinheiro e necessidade. Vamos voltar aqui. Então, o que é o evangelho? O evangelho é você ter esse carinho por Deus, por Jesus. Você morrer e padecer por ele. Você ter uma diplomacia de que amanhã sua alma não vai mais estar aqui. A sua existência aqui vai fechar. É igual eu. Pra que me preocupar tanto? Se eu agora saio ali e dá um ataque cardíaco. Preocupei à toa. Se a gente for analisar bem, a gente preocupa 1% das coisas dessa vida, né? Então, eu não vou deixar vocês de canto. Vou passar meus problemas, mas eu tenho umas pessoas que precisam dos meus conselhos, que precisam das minhas lives, que precisam do Espírito Santo que está dentro de mim, anunciar para eles a retidão, a verdade e a justiça, e também o juízo de Deus. Então a necessidade que Paulo falou, eu realmente estou um escravo de Cristo, é verdade, a gente é escravo. Eu sou um escravo. Quem é do Evangelho é um escravo de Cristo. Você tá ali, meu Deus, fala, vai fazer uma live. Você vai lá fazer, com a cabeça baixa, sofrendo, chorando, e vai. Porque se eu trazer esse sentimento, tudo que eu tô sentindo aí, ó, é só abobrinha. Vou xingar, vou mandar outro pra cá do caralho, desculpa falar um nome, mas essa é a verdade. Tem que falar a verdade. Essa é a parte que eu ia falar. Mas o Espírito não. O Espírito sabe você fazer suportar. Sabe você ir ali, falar para as pessoas, olha, eu estou passando por isso. Paulo falou, irmãos, estou passando por isso. Acabei de nascer um naufrágio na ilha de Malta. Mas ó, não desistam. Não desistam, não façam isso. Vocês podem ver, nem roupa eu tenho. Tenho essa camisa só. Vocês podem ver, sempre a mesma roupa. Eu não tenho roupa. Sempre, tenho que pôr para lavar a mesma roupa. A calça até pequena, de tanto lave seca, a calça até apertada. Então eu não ligo, não é que eu não ligo. Eu não tenho, eu sou uma pessoa que, eu sou uma criança. Eu digo pra você que eu sou uma criança, de verdade, diante de Deus. Eu não ligo pra nada, meus irmãos. Enquanto estiver lá no limite, se não apontar o limite pra mim, aí eu não tomo uma reação. Então é assim, eu vou deixando Deus trabalhar. Deixa. Pela fé. Não tenho roupa hoje, mas amanhã Deus prosperará. Eu não tenho comida hoje, mas Deus proverá. Então eu vou viver nisso aqui. Eu sou um cara que eu não desespero, essa é a verdade. Eu não me desespero. Então vamos lá. Então, meus irmãos, o Evangelho pareceu muito nesses dias. Mas hoje, como é o Evangelho, eu queria trazer uma palavra para vocês, tá bom? Uma palavra. Eu queria trazer para vocês uma palavra e eu queria trazer para vocês, que todo mundo pegam aí a Bíblia, Apocalipse. Pegou a Bíblia já? Todos? Capítulo 21. Apocalipse. Rápido, pessoal. Vamos embora. Quem já pegou? Apocalipse, capítulo 21. Diz assim. Presta atenção, antes de ler esse versículo, tá me arrepiando aqui. Eu não sei quanto por cento da bateria, senão daqui a pouco acaba. Antes de ler esse versículo para vocês, eu queria destacar algo muito forte aqui. Foi o último discípulo a vivo, está vivo. Foi levado à ilha de Patmos.
apóstolo João, ele sofreu, apareceu e saiu do corpo. Caiu como morto e foi para o céu. Depois de ter feito tudo, visto Jesus com 7 chifres, os selos, os livros, ele começa... Deus mostrou todas as desgraças da terra, mas lá no final Deus conforta ele, porque a Bíblia fala, Deus faz a ferida, mas ele cura, né? Então ele mostrou a ferida, mas depois trouxe a cura para João. Porque João estava assustado com Deus. Então você pegar as narrações, você vê que João assusta, porque ele fala, pô, Deus só vai destruir, só vai matar 4 cavaleiros, morte, peste, demônio saindo do inferno. Aí no final, Deus se levanta e mostra para João que ele faz a ferida e ele cura. Então ele mostra o livro, no versículo 21, capítulo 1, versículo 1, ele traz uma visão para João. João, mas olha, calma aí. Eu vi, e mostra para João. João, olha isso aqui. Então João escreve. Vamos lá. Eu vi um novo céu, uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Ou seja, por que ele falou que o mar não existe? Alguém sabe, hein? Alguém sabe? Por que ele falou isso? Vamos, gente, para a Bíblia um pouquinho, vamos perguntar o que alguém acerta. Olha lá. Eu gosto de perguntar também. Olha lá. Vai, meus irmãos. Ninguém sabe? Vai, meus irmãos. Sabe? Se você pegar o planeta Terra, você avastar ele, colocar ele pequeno na sua frente, você vai ver mais água do que terra. Então João estava no terceiro céu e vendo a terra. Então ele viu o quê? O mar. Quem entendeu? Os astronautas não viram o mar? Azul. O planeta é azul. Então ele viu o mar trazia mais. Beleza, então ele estava lá no terceiro céu, então ele via a terra. Então, ele viu a terra, ele viu o mar. Por isso que ele destacou que o mar não existe. Ou seja, ele viu a terra sem o mar. Ok? Quem aprendeu? Quem aprendeu, meus irmãos? Vamos lá. Interessante, né? Então aí ele viu. Escuta só. É 70% de água. Então, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, preparada uma esposa, adornada para seu marido. Então ele viu uma cidade descendo como uma esposa, preparada para seu esposo, um grande casamento. Aonde fala sobre isso? Jesus falou sobre isso. E Apocalipse fala, o noivo já está pronto. E Jesus falou que o reino dos céus é semelhante que é um filho que casou-se e mandou seus servos ir a convidar os homens para o casamento. Então, essa junção do evangelho para todos se circuncidar, tanto os não ou circuncidados, estarem numa liturgia de um grande reino, onde todos serão israelitas, através do preço do sangue, que purificou os homens do seu pecado e transfigurou a morte para a vida, para dar uma ascensão de reino eterno para todos aqueles que eram mortos, que viviam a vida temporária, mas viviam uma vida eterna para com Deus, uma vida sensata para com Deus, de retidão, paz, justiça e luz, pois os homens viviam na tortuosa, com injustiça e nas trevas. Então a retidão, a paz e a luz trouxe uma nova obstáculo para com Deus, transladando os homens do pecado da pecado e a morte para a vida eterna e colocando uma só corpo. Quando se casa, se torna um corpo só. E aí se forma a unidade de Cristo com a Nova Jerusalém e os eleitos. Um corpo só. Quer que eu volte? Você não, né? Todos entenderam? Volta o vídeo e vê o que eu falei de novo. Então, ele ouviu alguém tocando uma trombeta e dizendo assim: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: ei aí, ó, aí lá, é aí, ó, eis aí, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e mesmo Deus será com eles e será o seu Deus. Escute, e Deus
limpará dos nossos olhos toda, toda, toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas dessa terra foram passadas. Mas o que estava sentado sobre o trono disse: Eis, olha o que Deus falou: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, dê de graça da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto os covardes, os incrédulos, ele começa a falar uma sessão de pessoas que não entraram no céu. Ok. O que eu quero trazer para vocês? Vocês podem passar o que for nessa vida. Lutas, dificuldade, tribulações. Sofrimento na casa, com a família. Mas não deixa, por favor, olha para todo mundo para cá agora. Se não olhar, você é o mais miserável entre os homens. Se você não olhar agora e prestar atenção, que Deus tire você do livro da vida, porque não é possível. Olha para mim. Olha para mim. Você não pode desistir do céu. Você não pode desistir do céu. Vou falar 3 vezes. Você não pode desistir do céu. Vocês têm que ser fortes na angústia, na dor, no sofrimento. Vocês não podem desistir. Esse lugar está preparado para a sua alma, eternidade, viver para com Deus, eternidade sorrindo. Você sabe o que é isso? Uma coisa que você não sorri, que você não viveu aqui ainda, que o seu olho nunca viu, que o seu coração nunca sentiu. Foi o que Deus preparou para você. Então, está chegando o dia que essa cidade vai descer para casar com todos os homens que venceram este mundo. Acorda! Seja forte! Porque existe um lugar. Esse lugar é lindo. É para lá que Deus quer que você vá. Além do infinito, bem acima do sol e as estrelas, existe um lugar. Muito mais que bonito. É lindo. Onde aqueles que vencem as lutas Vocês vão descansar. vão descansar. Lá existe uma cidade santa de ruas de ouro, de muros de jaspe e um lindo tesouro. Cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente. A cidade toda é resplandecente. Cidade de Deus. Eu quero entrar lá. Eu quero lá morar. Pelas ruas eu passearei. Num coral de anjos estarei a cantar. Eu quero abraçar com você que está lutando aqui, se preparando também para subir para esse lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar junto ao trono de Deus, eu vou ficar e viver sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar. Os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz. Serei feliz Nessa cidade cidade que Deus quer te levar. de Deus.
Não tem sentido ficar aqui, meus irmãos. A eternidade é aqui pra quê? Não existe isso. Sabe por quê? Lá existe isso, ó. Lá existe uma cidade santa de ruas de ouro, de muros de jaspe, um lindo tesouro. Cidade de Deus. Casas finas e praças parecem cristal reluzente. A cidade toda é resplandecente. Cidade de Deus. Eu quero chegar na cidade de Deus. Eu vou morar junto ao trono de Deus. Eu vou ficar e viver pra sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar. Os seus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz na cidade de Ei, vocês sabem o que é a cidade de Deus? A Bíblia diz que a cidade de Deus é uma cidade onde reina a paz, não precisa ser o sol, porque a luz do trono iluminará toda a cidade. Então, para que desistir, meus irmãos? Acaba nessa live, fica no seu quarto, chora, pede refúgio ao Espírito, e Deus dará para vocês a consolação. Seus olhos jamais irão chorar. Irmãos, vocês terão uma eternidade, meus irmãos. A eternidade, meus irmãos. A eternidade, meus irmãos, é algo que o homem não consegue compreender. O homem não consegue, meus irmãos, entender a eternidade, porque o homem não é eterno, né? O homem nunca experimentou essa atmosfera nova. O homem está sofrendo aqui, com injustiças, com assassinatos, traições, ingratidões, né? Então o homem ele está vivendo isso. Então você tem um lugar onde você se acostuma a viver. Você não tem nenhum amor em viver aqui, porque você está acostumando a viver aqui. A ingratidão, por exemplo, que é uma das piores coisas que existe na vida, é o que mais tem aqui. Então, se você for analisar e começar a compreender, você vai ver que realmente não dá para viver aqui. Aqui é um lugar podre, né? Aqui é um lugar podre. Então você tem aí um lugar onde você acostuma a viver e tem que viver, que é a terra, onde você não pode confiar mais em ninguém, onde as pessoas vão te trair, aquelas pessoas que estão te olhando, sentadas com você, dando risada com você, tá com uma faca nas suas costas. Você tem que ir com cautela com as pessoas. Você olha pro seu filho, você não imagina que seu filho pode te matar à noite. Então, algo no psicológico dele aí, o diabo pode usar ele e matar você, igual o Suzana Richthofen matou os pais. Você olha pra sua filhinha, você tanto ama, que ela tanto te ama, amanhã depois ela tira seus conselhos, vai morar com um traficante, vai presa com ele. O seu filhinho, que é tão lindo, uma bênção de Deus, amanhã pode estar desviado, usando droga, ou então entrando numa estado de depressão, sendo evangélico, dentro do quarto, jogando videogame. Tudo isso é o sistema. Você mora aqui e você se retrai muitas coisas e leva a opressão de tudo que pode acontecer. Então, o que deve fazer? É negar esse mundo e tomar muito cuidado com as astutas ciladas do
inimigo, como a Bíblia fala. Né? Então, sejam fortes e coerentes. Porque isso aqui vai acabar. Mas antes, Deus quer te levar para a eternidade. Tá bom? Sejam fortes e constantes. Porque Deus criou essa cidade. Um abraço. Deus abençoe a todos. Vou esquentar água para tomar banho que tá frio. E que Deus abençoe todos vocês. E não esqueçam que o Senhor estará sempre com vocês. Amém? E Ele viu. Paz, igreja. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Até a próxima. Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão.